Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em João capítulo 18, versículo 1 ao 3, que diz assim: Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Meus queridos, nós temos um comentário a fazer sobre o Evangelho de João, capítulo 18, que eu intitulei como O Dia do Pago, né? O dia do pago começa. Então Jesus já havia orado por ele mesmo, né, ao Pai, falando da glória e pedindo ao Pai a glória. Depois ele volta a orar pelos discípulos. Essa oração sacerdotal não consta nos outros evangelhos, somente em João. E então Jesus se dirige para o Getsemane e convida, então, segundo Lucas, Mateus e Marcos, convida João, Pedro e Tiago para irem um pouquinho mais perto dele, para orarem com ele. Só que os discípulos estavam muito cansados, os olhos pesados, e eles não conseguem interceder com Jesus ali, dormem, né? E Jesus, então, intensamente, segundo Lucas, ora ao Pai. E orando ao Pai, dizendo: Pai, tem que ser desse jeito mesmo, o projeto é este mesmo, preciso passar por isso mesmo. Eu sei que se o Senhor quiser, pode haver outra maneira. Mas, Pai, que essa vontade não seja minha, mas a tua, como o Senhor determinou, que assim seja. E a Bíblia diz que ele foi tomado em agonia, ele foi tomado em tristeza. A sua oração era tão intensa que o seu suor se transformou em sangue. E Lucas diz que eram grandes gotas de sangue que descia, que corriam até o chão. E então Jesus, vendo que os seus companheiros de oração não podiam orar com ele, Jesus os desperta e diz: é chegado a hora. Nesse momento, então, aparece a multidão com Judas, né? Com cacetes, né? Com tochas, com lanternas, e Judas liderando a rebelião. Então, Jesus pergunta a eles: a quem buscai? E eles então dizem a Jesus Nazareno, e ele diz: sou eu, e eles afastam e caem por terra. Foi uma experiência forte para eles, porém momentânea, né? Porque o traidor estava ali, o projeto estava em andamento, e Jesus espontaneamente lhes pergunta novamente, e então Jesus, ele levanta e se entrega, ele vai espontaneamente se entregar a caminho da morte. O traidor não tem vida longa, o traidor não tem felicidade em trair, mas o projeto continua e Jesus dali, então, escoltado para o Sinédrio, começa então o seu caminho para a cruz. Eu quero lembrar a você que o sangue de Jesus começou a ser derramado antes da cruz, quando ele ainda intercedia e o seu suor se transformou em sangue e tocou a terra. Jesus não foi obrigado a fazer isso, mas ele amava o Pai, amava os projetos de Deus e queria fazer a vontade do Pai. Ali estava o preço para a redenção do homem, né? Ali estava o preço da redenção dos pecadores, ali estava o preço da sua igreja, do projeto de como salvar a humanidade. Jesus caminha para ele espontaneamente, sabendo que o Pai se agradava do que iria acontecer, porque foi determinado isso antes da fundação do mundo.
Então você que me ouve, você imagina, né, que a vida de salvação, a vida do cristão é uma vida fácil, uma vida próspera, como tem se pregado por aí, mas nem sempre é assim. Às vezes o evangelho é acompanhado de sofrimento, de dores, de lutas, de perseguição, de ódio, e nós precisamos passar por isso como o nosso mestre passou. A Bíblia diz que Jesus mesmo afirmou que o discípulo não é maior do que o seu mestre, ele não é maior do que o seu Senhor. E Jesus disse: se isto fazem a mim, muito mais farão a vós. Então estejam animados a seguir este caminho espontaneamente, de me servir, porque o caminho pode ser tortuoso, o caminho pode ser de sofrimento, mas a promessa gostosa de Jesus é que ele estaria conosco em todo o tempo. Então, meu querido e minha querida, você sabe o preço da sua salvação, você sabe o que custou a tua salvação, e você deve estar preparado sempre para que, quando você for perseguido, quando eles vierem contra você, quando o amigo íntimo quando tentar te entregar, te trair, você esteja de pé, você esteja sabendo que tudo isso é porque você ama Jesus, tudo isso é por amor ao teu Deus, tudo isso é para que você possa ir para o céu, mesmo que tenha que sofrer nessa terra, você tem o direito à vida eterna. Jesus já concluiu todo o projeto morrendo na cruz do Calvário por você e por mim, desde o primeiro instante do seu primeiro derramar de sangue, que foi antes da cruz. Foi os seus poros virando sangue, a água, o seu suor virando sangue, caindo na terra. Ele foi e sofreu tudo isso por você. Neste momento, os discípulos dispersam, os discípulos o abandonam. Pedro mostra sua última bravura, cortando a orelha de Malco, e Jesus faz ali o seu último milagre em vida. Porém, Pedro, ele dispersa, logo depois os discípulos dispersam. Eles viviam entre bravura e medo, mas Jesus foi para o projeto, porque era necessário que isso acontecesse. A Bíblia diz em Isaías 53, que ele, como cordeiro mudo, ele foi conduzido ao matadouro. Ele não abriu a sua boca para se defender, ele não abriu a boca para chamar ao Pai que mandasse anjos para defender, mas ele foi para pagar o preço por mim e por você. E este preço merece uma vida de santificação na presença de Jesus e uma vida em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo. E se você recuar, você não estará cumprindo a vontade de Jesus na tua vida. Então, meu amigo e minha amiga, marche com bravura, marche com determinação, levando a bandeira do Evangelho. Você, como eu disse ontem, você não é deste mundo. Jesus está preparando para voltar e buscar você e eu, para levar você e eu, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Mas é necessário um pouco mais de tempo neste mundo. E eu repito esta palavra, é necessário um pouco mais de tempo neste mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, mas a igreja ainda continua marchando nesta vida, neste mundo, de forma soberana, porque ela segue e serve o soberano que é Deus. Ela ama o seu Salvador Jesus Cristo, o seu noivo Jesus Cristo, e a cada dia a igreja deve estar mais preparada para esta vida cristã aqui na terra. Eu espero que essa palavra venha encorajar você, e espero que nesta manhã você sinta o quão bom é servir a Jesus e ter a segurança, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço meu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Seja forte e valente, Jesus está voltando.